FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, a nossa rádio escola, e também pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com vocês até o meio-dia, com reprise também às 9 da noite. O Fora da Curva de hoje questiona como a universidade pública vai reagir aos cortes que, em média, foram de 30% do orçamento aqui no Brasil. E é importante ressaltar que, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, 7 a cada 10 estudantes de universidades federais são de baixa renda, ou seja, 70% desses alunos das instituições federais de ensino, das universidades federais, pertencem a famílias que recebem até um salário mínimo e meio per capita. Você já pode participar das entrevistas de hoje enviando perguntas e comentários no facebook.com/Programa Fora da Curva e também em todas as nossas redes sociais. Hoje eu entrevisto o professor Anísio Brasileiro, que é reitor da UFPE, também a professora Márcia Ângela, do Centro de Educação da UFPE e coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Muito bom dia, professor Anísio. Muito bom dia, professora Márcia. Bem-vindos. Bom dia, professora Adriana. Bom dia à comunidade universitária, à sociedade. Bom dia, Márcia, nossa querida professora titular. Bom dia à equipe com a qual eu tenho muita honra, muito prazer de compartilhar esses quase 8 anos, né, de gestão à frente da universidade. Bom dia, professor. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, Adriana. Eu queria muito agradecer, né, essa possibilidade dessa interlocução com vocês, também com o nosso reitor da UFPE. Então, estou muito agradecida por isso. Gente, eu vou pedir licença a vocês, porque antes de começar a conversa, né, sobre os cortes no ensino público, o Fora da Curva lembra que há 50 anos o padre Henrique era sequestrado, barbaramente torturado e assassinado por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, que era um braço paramilitar da ditadura civil-militar brasileira. O corpo do padre Henrique, que também era professor, também era sociólogo, ele foi encontrado no Matagal, onde hoje é o campus da UFPE. O padre Henrique era o braço direito de Dom Helder Câmara e foi morto pelo CCC como um recado, né, uma ameaça a Dom Helder, que tanto denunciava o sistema de sequestros, torturas e mortes do período da ditadura civil-militar no Brasil. Desde a semana passada estão sendo realizados atos em memória ao padre Henrique. Ontem, o arcebispo de Olinda e Recife, o Dom Fernando Saburido, presidiu uma celebração eucarística na Catedral da Sé, em Olinda, e hoje vai ser realizada uma vigília em memória aos 50 anos do martírio do padre Henrique, a partir das 6 da noite de hoje, na Igreja das Fronteiras. E amanhã, o Fora da Curva traz um programa sobre o meio século de impunidade do assassinato do sacerdote. O padre Henrique morreu com apenas
28 anos de idade aqui no Recife. E de volta a 2019, enfrentando o retorno de práticas antidemocráticas, de práticas avessas à educação, avessas à ciência, a gente conversa agora com o reitor da UFPE, professor Anísio Brasileiro, e com a professora Márcia Ângela, do Centro de Educação da UFPE, que também coordena o Fórum Estadual de Educação. Gente, segundo o relatório do próprio governo, né, divulgado pelo governo federal, com dados do Sistema de Administração Financeira, o CIAF, a UFPE vai sofrer cortes de 55,6 milhões de reais, de um total de 186 milhões, né? Isso representa aproximadamente 30% do orçamento de custeio da universidade. Aqui em Pernambuco, a Univasf, né, no Vale de São Francisco, sofreu o maior corte, chegando a mais de 40%. Em algumas instituições brasileiras, como a Universidade Federal do Sul da Bahia, o percentual ultrapassa os 50%. Né? São cortes não de 30% generalizados, né? São cortes diferentes daqueles anunciados pelo MEC no final de abril. Professor Anísio, a pergunta que a gente sempre escuta, né, de alunos, de colegas, da comunidade acadêmica, da comunidade não acadêmica, né? Qual é o risco real da universidade não abrir as portas nesse segundo semestre, professor, em função desses cortes? Tá bem. Primeiro eu quero registrar a importância, né, que o Fórum da Curva colocou agora, da memória de Padre Henrique, um símbolo de luta pela democracia, de engajamento da juventude brasileira em torno de direitos. Jamais o esqueceremos. A situação é dramática, não é? Nós deveríamos receber ao longo desse ano cerca de 110 milhões de reais especificamente para custeio, que é a manutenção da universidade. Desse recurso foram bloqueados 50 milhões, o que significa dizer que nós recebemos 40% desse total de 110 até agora. Todas as contas da universidade estão pagas. Eu quero fazer uma menção e parabenizar nossas pró-reitorias de administração e de planejamento pelo cuidado e pela competência em gerir o recurso da universidade. Falta 60% para que nós possamos cumprir o pagamento dos contratos, não é, já enxutos, não é, de julho até dezembro. Desses 70 milhões que ficou faltando, foram cortados 50, o que significa que nós só temos 25 milhões entre julho e dezembro para custear a manutenção da universidade. É inviável a nossa situação a partir do mês de setembro. Por quê? Porque nós teríamos que pagar cerca de 12 milhões de energia, não vamos deixar de ter energia no campus, teríamos que pagar a parte de segurança, teríamos que pagar água. Então, segurança, energia e água leva os 25 milhões que está reservado. Ora, numa área de 1.800.000 metros quadrados, com 550 mil metros quadrados de área construída, não ter serviços de limpeza, não é? Além do problema seríssimo que é o desemprego de terceirizados, inviabiliza completamente a universidade para o segundo semestre. Então, o dinheiro que há hoje, professor Anísio, em caixa, só dá até setembro e para pagar o mínimo. Com o bloqueio que foi feito, nós só poderemos pagar a parte de energia, a parte de água e a parte de segurança. Toda a parte de limpeza urbana, toda a parte de bolsas estudantis. São cerca de 8 milhões de reais que nós temos para cumprir as bolsas dos estudantes. Para tudo, monitoria, iniciação científica, extensão, bolsa de assistência acadêmica. Todas as bolsas de estudantis, elas, se não for feito descontingenciamento, elas são suspensas. Além de toda a parte que impacta diretamente na graduação, que são as aulas de campo, os estádios. Então, é inviável a universidade, inviabiliza a universidade com esse bloqueio que foi feito. Daí a importância de nós lutarmos e reafirmarmos a importância da educação superior, da universidade pública, articulada com a educação básica. Professora Márcia, a gente estava falando, né, com o professor agora, ele explicando, professor Anísio, o que representa esse corte, né? Representa o funcionamento, na verdade, da universidade, a garantia de a universidade poder funcionar. E eu queria que a senhora complementasse, né, explicando para a gente o que é que esse contingenciamento, como diz o governo, ou corte, que é o que parece ser, representa para a educação no Brasil, não apenas a educação universitária, né, a educação pública brasileira, professora Márcia. Olha, inicialmente eu queria também fazer menção ao que você ressaltou aqui em relação ao Padre Henrique. Eu acho que nós tínhamos vivido um tempo terrível em que as liberdades democráticas foram todas suprimidas
e me parece que ele é um exemplo e aquele momento ele dá forças, inclusive, Sim. para poder a gente não ingressar novamente nesse mesmo tipo, né, de Sim. situação. Essa mesma era obscurantista, né, Isso aí é professora? que é um grande problema. E aí, antes de eu me voltar a essa discussão da situação específica da UFPE, eu queria mencionar de que nós temos um cenário que já vinha se desintegrando, digamos assim, desde o governo Temer, ou seja, com o impeachment da presidente Desde Dilma. 2016. Então, estamos uma ladeira em que o transporte está totalmente desregulado. Né? E é assim que eu estou entendendo, então, essa situação, esse cenário, com o Ministério da Educação totalmente voltado para pautas que não são pautas importantes para o debate educacional, inclusive desde Temer, interrompendo todo um ciclo virtuoso no sentido da garantia dos direitos. Então, a gente vinha já de governos que estavam empenhados, não é, em favorecer a própria elevação da qualidade da educação básica e da educação superior, e aí, de repente, a gente tem esse golpe que vai fazer com que uma interrupção das políticas que estavam voltadas para a população vulnerável, então, que estava tentando caminhar, né, nesse sentido dessa garantia de qualidade, da expansão. Eu acho que a universidade pública no Brasil ela teve uma grande expansão no período de Lula, especialmente. O conjunto das instituições, não só das universidades federais, como também dos institutos federais. E, de repente, nós estamos nos deparando com a situação que ela é esdrúxula, ela não tem sentido, porque é uma situação e são atitudes que intentam contra a soberania do Brasil, do ponto de vista científico. Então, para mim, esse é que é o ataque mais grave. O ataque mais grave é esse. A possibilidade de virarmos um país de novo. Exatamente, porque, de repente, você vai e atinge a inteligência do país. Então, eu acho que nunca nós vivemos uma situação como essa, nem mesmo no período dos governos militares. Porque mesmo no período dos governos militares, a gente tinha um segmento de militares que eles eram nacionalistas, que eles não queriam entregar o país a nenhuma potência estrangeira. E eu acho que, nesse momento, isso está sendo totalmente um caminho diferente desse anterior. Professor, como é que a universidade está reagindo ou vai reagir frente a esses cortes? Então, primeiro, acho que tem duas dimensões. A primeira dimensão é a construção de uma aliança com todos os setores da sociedade. A professora Márcia fez menção à relação entre a universidade e um projeto de desenvolvimento. Nós temos a concepção que a educação é um bem público, e o que significa oportunizar a todos a possibilidade de terem acesso à educação gratuita, seja na educação básica, seja na educação do segundo grau, seja na educação superior. Então, eu penso que a educação deve ser gratuita em todos os níveis. Ora, fico me perguntando, a quem interessa, Adriana, essa desestruturação das universidades públicas brasileiras que constituem um patrimônio da sociedade? Com certeza não interessa a grande parcela da população que teve acesso pela primeira vez, através da interiorização, através das cotas, à educação superior. Como você falou no início, 70% dos jovens que estão na universidade hoje são provenientes de famílias de até um salário mínimo e meio de renda per capita. Isso. Então, essa é uma diversidade, é uma riqueza cultural, você ter todos os segmentos presentes na universidade. Mas não interessa também aos segmentos médios da população, e eu fico me perguntando, os segmentos que têm, através do conhecimento, que estudam em bons colégios do Recife, que têm, através do conhecimento, a possibilidade de ascensão social de forma ética e de forma cidadã. Esses segmentos, eles ficam também excluídos e perdem a possibilidade de acessar a educação superior. Sim. Eu fico imaginando, eu estudei em Garanhuns, no Colégio Diocesano de Garanhuns. Como eu poderia ter tido acesso à educação superior se não fosse através da Universidade Federal de Pernambuco? Mas o terceiro aspecto, para concluir, que às vezes nunca é muito mencionado, eu penso, Márcia, que a desestruturação das universidades brasileiras, elas impactam diretamente as empresas, elas impactam a produção industrial, elas impactam a qualidade do capital humano, que é preciso que uma Petrobras, que uma Chesf, que as pequenas e médias empresas desse país precisam ter, não é, os recursos humanos qualificados para poder
gerar emprego, para poder gerar renda e fazer essa grande quantidade de jovens que estão excluídos do mundo do trabalho poderem ter acesso a ele. Sem dúvida. É importante lembrar também que mais de 90% da pesquisa realizada no Brasil, essas pesquisas estão acontecendo dentro das universidades públicas, né? E essas pesquisas movem, como o senhor lembra, a indústria, move o comércio, move o próprio mercado de trabalho, move o país. A professora Márcia falava da relação direta, né, da educação pública, do ensino público, com a possibilidade de desenvolvimento do país, né? Com essa impossibilidade, né, com esse corte, com essa... E muitas vezes não só está no discurso, mas está na prática também, como esses cortes estão se mostrando, né? A quem interessa, professora? Pois é, eu entendo assim, que nós tivemos no início do governo Collor e isso se consolidando mais durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a reforma de Estado em 1995. Então, nós tivemos ali o quê? Nós tivemos um passo que era dado do neoliberalismo aqui no Brasil, colocando de forma simplificada o seguinte: menos Estado, né? Quer dizer, foi toda uma ideia que foi traduzida em políticas públicas mesmo, no sentido da diminuição do Estado. Né? Então, responsabilizando o Estado por gastos desnecessários. Então, essa visão, ela não demorou muito tempo no país. Ela não foi aceita pela população. Tanto é que foi eleito um presidente, à época, o presidente Lula, que tinha uma pauta totalmente diferenciada, apesar de suas contradições, diferenciada desse período. Dessa entrada que vem já de Collor no neoliberalismo. Só que agora eu entendo é que essa pauta ela foi retomada em uma circunstância adversa, porque nós estamos passando por mudanças muito aceleradas no mundo do trabalho. Nós temos assim, toda uma necessidade de ter um debate, pesquisa, tudo, até mesmo para compreender para onde nós vamos, os rumos da humanidade, e de repente você tem cortes que vão direcionados ao espaço, que é o espaço, não é, da reflexão e da crítica em relação à sociedade, ao mundo do trabalho. Então, acho que houve esse aguçamento dessas contradições e que levaram exatamente a esse patamar que nós temos agora, o que há de pior no neoliberalismo, né? No sentido de destruição e de não responsabilidade por políticas públicas que são necessárias. Eu vou dar só o exemplo que eu acho que esse é o emblemático de tudo que está acontecendo, que é exatamente a própria não consideração do Plano Nacional de Educação. Isso. Então, a gente tinha um plano, que é um plano nacional, com objetivos, com metas, com diretrizes, que foi totalmente resultado de mobilizações na sociedade. Nós tivemos conferências nacionais de educação extremamente relevantes e que pautaram quais seriam os objetivos dessas metas. Tínhamos um diagnóstico da situação do Brasil, de educação do Brasil, e de repente isso tudo é jogado na lata do lixo. O que é isso? O que é isso? Esse plano então, parou plano completamente? Totalmente, especialmente agora, exatamente pela falta de verbas, porque boa parte das metas do plano requer financiamento da educação. Sim. Quando a gente está falando em qualidade da educação, isso é um conceito polissêmico, é um conceito abstrato, mas que, na realidade, ele se revela em um conjunto de indicadores que dizem que qualidade é essa. Então, que qualidade social é essa? Então, quer dizer, na hora que eu estou falando, por exemplo, universidade de boa qualidade, eu estou me referindo a uma qualidade que se expressa na infraestrutura física dessa universidade, que se expressa também na qualidade dos seus profissionais, formação, né? Que se expressa na formação, que se expressa no projeto pedagógico. Então, quando eu falo tudo isso, né, o termo qualidade, ele é como se fosse um guarda-chuva que vão aparecer aí embaixo um conjunto de elementos necessários para qualificá-la como uma boa universidade. Sim. Gente, nosso repórter, estudante de sociologia, quase de jornalismo, que a gente está tentando trazer ele para a comunicação. Guilherme Falcão, ele tem alguns dados divulgados de pesquisas recentes sobre a educação no Brasil, a educação pública superior brasileira, mesmo. né? Bom dia, Nício. Bom dia, Guilherme. Márcia. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Bom, como foi dito aqui, a maior parte dos estudantes das universidades federais, 70,2%, é de baixa renda. De acordo com a pesquisa apresentada no dia 16 de maio pela Andifes. Agora, de 2019, recentíssima. Isso. Esses estudantes são de famílias com renda mensal de até um salário mínimo e meio, como foi dito, que no valor 2018 significa R$ 1.431 per capita. Quando a pesquisa foi realizada, no caso de 2018, ainda de acordo com a pesquisa... Desculpa,
Pode continuar, Sempre Adriana, acontece. por favor. Continuo para você daqui a pouco voltar com os dados aqui. Isso. Eu já engato aqui uma pergunta que eu tinha para fazer para o senhor Anísio. O senhor Sim. falou há pouco a respeito dessa aliança, né, Isso. que está se formando entre a Isso. universidade, sociedade Isso. civil, grupos políticos também. Tem a frente parlamentar, né, de apoio Exatamente. à universidade pública. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? Está surtindo efeito, professor, de alguma Tá, forma? sim, com certeza. Nós fizemos todas as 63 universidades federais, mais a SBPC, mais a OAB. Nós tivemos, foi lançada a Frente Parlamentar em defesa da educação superior em Brasília, com mais de 70 deputados. Nós realizamos aqui, na Universidade Federal Rural, coordenado pela nossa reitora Maria José, uma reunião com a bancada de parlamentares de Pernambuco, o que significa dizer que é fundamental nós termos o apoio do parlamento para defender um projeto de políticas públicas para a educação brasileira. Com todas as dificuldades, né, com todos os cortes, e veja que, além de termos o projeto de interiorização, termos as cotas, há uma universidade como a UFPE, que tem 48 mil estudantes, docentes e técnicos. Nos ela três é, campi? nos três campi, né, Caruaru, Vitória e Recife. Hoje ela é a 8ª universidade brasileira em pesquisa, o que significa no que não é trivial. Nós temos todas as nossas graduações, Márcia, nos últimos 4 anos, coordenados pela Pró-Reitoria Acadêmica, tiveram o conceito muito próximo de 5, que é o conceito Que é o máximo. Nós temos todas as nossas pós-graduações evoluíram e nós temos sido capazes, e isso é muito importante, de construir parcerias estratégicas, tanto com empresas públicas. Nós inauguramos recentemente o Instituto de Tecnologia de Petróleo, que é uma aliança, né, com a Petrobras, que é uma empresa brasileira, como também com importantes empresas privadas, através da nossa regulamentação, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e de nossa política de inovação. Portanto, em síntese, essa relevância que existe nas instituições públicas brasileiras, ela está sendo percebida pela sociedade, tanto é que há 15 dias atrás, uma multidão de jovens foi das principais cidades brasileiras defender esse legado, esse patrimônio que é a universidade e a educação pública como um todo. Então, essa Bom. sensibilização, só um segundinho, Guilherme. Essa sensibilização, professor, o senhor está vendo que está indo além do ambiente acadêmico, as pessoas estão se sensibilizando. Obrigatoriamente. Nós somos públicos. Significa dizer que nós somos custeados pelo trabalho de milhões e milhões de brasileiras e de brasileiros. E nós temos respondido a eles com políticas de inclusão social intensas. Para você ter ideia, o restaurante universitário nosso, Márcia, hoje nós temos 4.000 refeições gratuitas por dia, almoço e jantar. E nós vamos, né, lutando para que o desbloqueio das contas seja Ainda assim feito. não dá para todo mundo, né, professor? Ainda assim não dá para todo mundo, por isso que nós esperamos no mês de setembro começar o restaurante no prédio da antiga Sudene, que agora aquela edificação histórica, ela pertence à universidade. Mas para isso é preciso que a sociedade se mobilize e ela vem fazendo para que nós possamos ser defendidos e possamos, junto ao Congresso, reagir para que esses cortes não se viabilizem, porque nós deixaríamos de simplesmente existir a partir do segundo semestre. Sim. Guilherme, por favor. Pronto, voltando Obrigada. à pesquisa. Segundo a Andifes ainda, 60,4% dos estudantes das instituições federais de ensino superior cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Em 2003, esse percentual era de 37,5%. Então, a gente passou de 2003 para 37% dos estudantes que estavam na universidade vinham de escola pública. E esse número hoje é de quanto, Guilherme? 60,4%. 60,4%. Dobrou, né? Sim. Isso. A pesquisa ainda fala um pouco sobre a lei de cotas e a importância que ela teve para essa universalização do acesso. Com isso, o percentual de estudantes negros chegou a 51,2% do total de estudantes. O número mais que triplicou desde 2003. O número de estudantes indígenas que vivem em aldeias duplicou entre 2014 e 2018, passando a representar 0,4% dos estudantes das universidades federais. Os indígenas não aldeados são 0,5%. A ampliação do acesso demandou também assistência estudantil, de acordo com a Andifes. Atualmente, 30% dos estudantes são beneficiados pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, recebendo desde bolsas de estudo até auxílio na alimentação, transporte e hospedagem. A assistência, de acordo com a diretoria da Andifes,
ainda está aquém do atendimento a todo o público que precisa dela. E essas bolsas, conforme o professor anunciou há pouco, o professor Anísio lembrou há pouco, essas bolsas também estão dentro desse corte. A parte de assistência estudantil não foi incluída no corte. Então, tudo que diz respeito aos restaurantes, por exemplo, e as bolsas que vêm por conta da vulnerabilidade econômica, essas estão mantidas. Estão garantidas. O que foi cortado foi a parte de recursos da universidade para bolsas de iniciação científica, por exemplo. Monitorias, né? Todas aquelas bolsas para ajudar na administração da universidade. Então, essas é que estão cortadas, o que implica num corte muito grande e numa impossibilidade de parcela crescente dos estudantes poderem sobreviver, porque com essas bolsas eles se alimentam, né? Eles pagam a sua vida ao longo do mês. E sem garantia. Na verdade, a gente está vivendo um momento sem garantia. A gente está sem garantia, né? A gente não tem certeza sobre absolutamente nada, infelizmente. E a gente não sabe se esses contingenciamentos, como afirma o governo, vão se manter como corte mesmo, professor. Tem alguma garantia? Tem alguma mobilização? Até agora previsão? não. Há um indício, né, com essa mobilização intensa da sociedade, porque foi realmente algo que não se via há muito tempo. O senhor fala do 15 de maio, né? Do 15 de maio, e então surgiu na semana passada uma notícia de que o governo devolveria ao Ministério da Educação cerca de 2 bilhões de reais. Atrás, né, mas não se sabe ainda, então esperamos que até o final da semana se tenha mais claro se esse recurso será devolvido e, em sendo devolvido, para onde ele vai. Essa semana, professor, ficou definido. A previsão é que seja nesses próximos dias, né? Porque, veja, todos os contratos, eles estão pagos e nós agradeço enormemente, Adriano, a equipe técnica das pró-reitorias da universidade, que são muito competentes, elas têm um cuidado e têm uma tecnicidade e uma competência. Então, todos os nossos contratos estão em dia, mas os recursos, eles só vão até agosto, porque justamente o bloqueio se dá entre julho e dezembro. Né? Então, professora, por favor. Eu acho assim que tem uma espécie de chantagem nessa questão. Sim. Entendeu? Eu realmente compreendo dessa forma, porque todo o discurso é em cima de falácias, de que a universidade só tem o seu alunado do estado social mais elevado, né? Mais elevado, o que é rico. Porque o nosso colega agora trouxe dados que demonstram que não é o que é, muito pelo contrário, né? Verbalizado. Então isso aí para mim junta isso, então, com a ideia de que, olha, só vamos ter recurso se tiver a aprovação da Previdência. Então, joga a Previdência, barganha, né? joga a Previdência, cujos dados, vários desses dados não são públicos, nós não temos o conhecimento exatamente de quais são os problemas que implicam a reforma da Previdência e utiliza isso como elemento para poder bloquear esses recursos para a universidade. Sim. Então, é por isso que eu estou dizendo, eu acho que tem uma espécie de chantagem aí para deixar todos ameaçados e dizer assim, olha, vamos agora aprovar a reforma da Previdência. Então, eu acho isso um equívoco muito, muito grande e eu acho que cada vez mais é necessário, especialmente os meios de comunicação, então, de mostrarem de fato o que é que está acontecendo. Né? Eu acho que tem uma responsabilidade. A gente tem uma mídia que muitas vezes não cumpre esse papel, no sentido de mostrar dados que sejam dados reais para a população, e a população, às vezes, fica totalmente imersa em um monte de informações que estão desconexas, então quase que diria assim, não há informação. Então, eu acho que tem esse papel de ter esse diálogo com a população, porque na hora que a população ela é esclarecida, na hora que ela tem informações, ela vai tomar decisões corretas. Na hora que ela souber, olha, eu tenho uma universidade que o resultado desse trabalho beneficia a todos nós. Isso. Então, ela vai defender essa universidade. Sem dúvida. Por isso, Márcia, que a questão não é apenas orçamentária. Nós estamos sendo estrangulados pelo orçamento, mas há uma outra dimensão. Quando se ataca, por exemplo, as humanidades, quando se ataca a filosofia, a história, a sociologia, está se atacando o sentido mesmo da universidade. Porque a universidade é um espaço, crítico, né, pensamento crítico, da reflexão. Então, uma população que se informa, uma população que conhece a sua história, ela tem melhores condições de se defender e afirmar a sua identidade. Porque você tem aí um embate forte de projeto de sociedade e projeto de educação. Não é? Então, se eu tenho uma visão de educação que eu tenho que formar o homem empreendedor, ponto final,
O homem empregado, né? Então eu vou lá para esse caminho aqui e vou concorrer até para a própria exploração desse homem no trabalho, qualquer que seja ele. Mas se eu tenho a compreensão de que é preciso ter, claro, uma formação que qualifique os indivíduos, mas que, antes de tudo, lhe forneça toda uma condição de olhar a sociedade e fazer a sua crítica, olhar o mundo do trabalho e fazer a sua crítica, ou seja, uma formação humanista e crítica. E veja, também entendo, não é, que o equívoco que veio nessa questão de não querer que seja oferecida ou não ter recursos para manter as áreas de filosofia e sociologia. Mas olha, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, como explicar? Quer dizer, alguém que verbaliza que essas áreas, então, elas podem deixar de ser oferecidas, para mim, demonstra um total desconhecimento da própria história da ciência. Sem dúvida. Então, como eu vou compreender a sociedade, as suas relações, se eu não estudo sociologia da educação? Como entender tudo isso? E é uma contradição então, imensa, né? É só negar, de fato, né, um conhecimento à população. Né? É uma grande contradição também, professor Guilherme, porque enquanto partes, né, boa parte, infelizmente, do governo destila essa espécie de ou é desconhecimento ou é um conhecimento enviesado sobre a ciência, né, sobre a filosofia, sobre a sociologia, enfim, essa mesma parte do governo também faz questão de mostrar os suas habilidades acadêmicas em doutorados muitas vezes inexistentes, né? Então, vamos decidir, ou é importante ou não é importante. Completando essa parte, quando a gente fala em alianças e mobilização da sociedade, se dá também no plano internacional. Sim. Nós tivemos a semana passada, e foi uma honra para a UFPE, os 40 anos do programa mais antigo, Márcia, da CAPES com a França, que é o CAPES Coffee Cube. Então, um balanço. Para você ter ideia, há 40 anos atrás, os 18 primeiros programas apoiados no Brasil, da cooperação com a França, um terço era na área de ciências humanas. Então, isso significa dizer que, a nível mundial, as associações, as universidades, elas estão mobilizadas para defender esse legado brasileiro, que é tão recente, né? A CAPES tem 60 anos, o CCNPq tem 60 anos, então é muito recente. Nós precisamos resistir e que esse patrimônio não se desestruture, porque será uma perda imensa, não é, para o país como um projeto de desenvolvimento autônomo, inclusivo, soberano. Gente, eu vou entrar num intervalo rapidinho. O programa Fora da Curva hoje está discutindo sobre a universidade pública, esses cortes aí impetrados pelo governo federal. Essas discussões você só acompanha e participa aqui na nossa rádio pública. A gente vai para o intervalo bem rápido e voltamos já aqui na 99.9 FM. Acabou. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária. A nossa rádio pública. Neste mês de maio tem mais uma roda de choro da Universitária FM ao vivo para você. É o almoço musical especial Chorinho. Desta vez, quem comanda é o flautista José Arimateia, que apresenta composições suas e clássicos do gênero. É nesta sexta, dia 31 de maio, ao meio-dia, ao vivo, no rádio, nas redes sociais e na tela da TVU. Não coloque a sua vida em risco. Faça parte do movimento Vacina Brasil contra a gripe. Gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com necessidades especiais ou com doenças crônicas, professores e profissionais de saúde devem ser vacinados. De 22 de abril a 31 de maio, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima.
Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, estamos de volta com Fora da Curva, ao vivo, e hoje a gente está falando sobre os cortes nas universidades públicas. Estamos conversando com o reitor da UFPE, professor Anísio Brasileiro, também com a professora Márcia Ângela, do Centro de Educação da UFPE, que coordena o Fórum Estadual de Educação. A gente tem muita participação hoje de professor e professor de ouvintes. É um tema, como vocês diziam, que diz respeito a absolutamente todas e todos nós, né? Tem um comentário aqui Deixa eu primeiro dar o bom dia para os nossos ouvintes. Ed Júnior, Carla Monteiro, que diz que está em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Rosane Vasconcelos, saudando a todos, dizendo que é fã do programa. Muito obrigada, Rosane. Adriano Bezerra, nosso ouvinte, também muito obrigada pela participação. Marcelo Aprijo, ele faz um comentário sobre a fala da professora Márcia. Vou ler aqui o comentário de Marcelo Aprijo, que é aluno da universidade. A professora Márcia, fala, né, o Marcelo, afirmou que o ataque à educação vem de forma desenfreada desde o pós-golpe no governo Temer. Em 2016, nós vimos estudantes ocupando escolas e universidades para lutar contra medidas do governo que atentavam diretamente contra a educação. Mas, a exemplo da UFPE, segundo Marcelo Aprijo, esses estudantes foram criminalizados pela reitoria porque lutavam. Por isso, aí começa a pergunta de Marcelo, fico com dúvida se os estudantes serão mais uma vez criminalizados por lutarem em defesa da universidade agora. Gostaria de saber da visão do professor Anísio sobre isso. Olha, eu não concordo com essa palavra criminalização, porque o que aconteceu foi que durante a ocupação, né, no Centro de Artes e Comunicação, e no Cefis houve, também, né? houve um concreto depredação e desestruturação e atos que danificaram o patrimônio. Isso é concreto, isso foi visto, isso foi formada uma comissão pela universidade, todos foram ouvidos. Então, a solução, a decisão do Conselho Universitário foi por uma suspensão de 6 meses, né, de um semestre, para aqueles estudantes que eram, na época, os responsáveis por entrar e sair, né, os estudantes e a comunidade do Centro de Artes e Comunicação. Foi uma decisão tomada pelo Conselho e eu penso que ela tem um significado, digamos assim, educativo, que é que você pode protestar. Foram N vezes as ocupações que aconteceram na reitoria, no auditório João Alfredo, mas jamais você pode danificar o patrimônio público, porque ele pertence a toda a sociedade. Então foi exatamente isso que aconteceu e o Conselho tomou essa decisão como uma forma de evitar que em outros momentos, outros tipos de atos dessa natureza acontecessem. Mas eu sempre defendi o diálogo, sempre tive uma relação direta com os estudantes, fiz parte do movimento estudantil, tenho feito um esforço muito grande para que eles realizem as eleições e que finalmente nós tenhamos o DCE da UFPE, que está fechado há muito tempo. É que esses estudantes, né, na defesa, né, deles, eles alegam que esse grupo específico, 5 ou 6, né, eu acho que estudantes, eles alegam que não foram os responsáveis diretos, né, pelas depredações. Mas a universidade entende que a responsabilidade deles era houve todo um procedimento, né, foi formada uma comissão, houve todos os passos jurídicos, eles foram seguidos, a Procuradoria deu um parecer, não é, afirmando que todos os procedimentos eles estavam dentro da legalidade e foi para o Conselho de Administração e o Conselho tomou essa posição de um semestre, poderia ter tomado por um ano, poderia ter tomado até por uma decisão mais grave, mas eu fui de expulsão, eu fui absolutamente contra, porque achei que naquele momento e nas circunstâncias em que aconteceu, era uma medida que visa proteger o patrimônio, mas visa também dizer aos estudantes que há um limite, não é? Nas reivindicações e, sobretudo, na forma como os protestos se dão. Eu queria só fazer uma intervenção, por favor, em relação ao final do questionamento do estudante, porque me passou muito assim, uma ideia de um certo desânimo no sentido de enfrentar as lutas.
Primeiro, quer dizer o seguinte, que as juventudes, elas têm energia suficiente e elas são, de fato, aqueles que terão que estar à frente mesmo, né? Eu acho que eu já fui jovem e sei como é que essas coisas acontecem. E a segunda questão é a seguinte, é que as ocupações, que para mim foi um elemento muito interessante dentro desse contexto, né, de como é que a sociedade está reagindo a essas medidas, digamos assim, que estão atingindo a todos. Né? Era a atual PEC emenda dos gastos. 55. Porque eu acho o seguinte, no meu centro, no centro de educação, no meu centro, faz tanto tempo que eu estou naquele centro. Mais de 30 anos, aí eu digo meu centro. Sim, sem dúvida. Então, assim, nós professores, então entendemos que aquilo ali era um momento muito significativo para a vida dos estudantes e os professores todos participaram ativamente e transformaram, eu diria, numa grande aula. Então havia uma série de iniciativas e que tornava muito vivo e rico aquele momento. Sim. Então nós professores não saímos e deixamos os estudantes lá, não. Então, foi assim, as recordações que a gente tem daquele momento, elas são muito significativas no sentido de compreender, inclusive, a ação educativa nossa. Entendeu? Isso. Então, não teve nenhum problema lá no Centro de Educação diante, né, desse tipo de condição. Então, para o estudante, continue na luta. E para os professores, façamos esse acolhimento. A esse propósito, acho que é importante lembrar, eu sempre defendi o diálogo e a universidade plural e aberta a todas as opiniões, todas as concepções. Eu queria, Adriana, fazer um elogio à nossa segurança institucional. Ela foi dito por uma determinada candidatura que ela tem um corte criminalístico. Você fala candidatura para reitor agora, para né? reitor, Ele fala exatamente. até daqui a pouco sobre isso. Isso não é correto, isso é uma inverdade. Eu quero fazer um elogio a mulheres e a homens, são cerca de 250 servidores públicos que, com competência, com espírito público, têm trabalhado para estar junto com os estudantes, com os docentes e com os técnicos, dentro de uma política de busca de diálogo, de ouvir, de evitar conflitos e com competência tem procurado utilizar tecnologias para prover a segurança do campus, que reduziu muito nesses últimos anos em termos de manifestações de roubos, de furtos ou de algo parecido. Portanto, segue aqui um protesto e uma defesa do reitor da universidade aos seus servidores públicos que trabalham na área de segurança. Um comentário aqui do professor Bruno Nogueira, voltando à questão dos recursos, né, dos cortes. O recurso vai até agosto, mas ele não contempla imprevistos, né? Todo dia tem literalmente uma parede caindo em algum centro da universidade. Me parece um certo otimismo a gente achar que o recurso vai se manter. O senhor acha, professor? Que é otimismo. A gente tem como que trabalhar com luta diária, né? É uma luta contínua. Nós temos que, nós estamos todos mobilizados. Eu nunca vi, olha, eu já tenho 42 anos de universidade, eu nunca vi uma mobilização tão grande, sobretudo dos jovens. Os estudantes, não apenas da universidade, mas os estudantes dos institutos federais, os estudantes que estão nos colégios, os estudantes que estão no ensino médio, eles estão percebendo que a universidade está sob ameaça. Sim. E eles sabem, e nós sabemos que só há um caminho para você ser feliz do ponto de vista de gerar emprego, de ter uma vida digna, né, de ter uma vida cidadã. É através do conhecimento. Sem dúvida. Conhecimento é a base. Conhecimento é a base. Né? Por isso que, então eu sou sinceramente otimista em achar que nós vamos conseguir reverter esse quadro que existe. Por pressão mesmo popular da sociedade civil. Não há outra alternativa a não ser pressão, a não ser articulação política com o parlamento, articulação política com a indústria, articulação política com os municípios, os projetos que nós temos em Caruaru e em Vitória, com as prefeituras, eles são extremamente interessantes, uma articulação com o Poder Judiciário, para que nós possamos reverter esse quadro, porque as universidades elas constituem a base de sustentação de qualquer projeto de país. Sem dúvida. Tem uma pergunta. A universidade é a defesa da universidade pública, laica, gratuita, né, e de qualidade social. Sem dúvida. Eu acho que exatamente essas questões estão sendo escamoteadas, né? E atacadas. Né? E eu acho que é interessante o reitor utilizar essa expressão, a universidade sob ameaça. Sim. Né? Então, de fato, ela está sob ameaça. Sem dúvida. E, portanto, existe todos nós posições ativas no sentido da sua proteção. Na rua mesmo, né? Exatamente. A professora Sheila Borges faz um questionamento bem pragmático sobre o que a gente vai fazer em relação
caso os cortes permaneçam. Ela faz um histórico de quando entrou na graduação, né, da UFPE na década de 80, enfrentamos muitos problemas. Chegamos a ter aula nos jardins do CAC, né, do Centro de Artes e Comunicação. Com o corte no segundo semestre, pergunta a professora Sheila Borges, de Caruaru. Qual é a orientação da reitoria? Parar tudo ou a gente tem um plano B? Se tiver, qual vai ser esse plano? Vai caber a cada professor criar as alternativas? A professora aí trazendo a preocupação real, né? Sobre os cortes. O que é que a gente vai fazer, professor? Já se pensou sobre isso? Olha, nós temos conversado muito com os pró-reitores, com os diretores de centro, né? Com as chefias de departamento, enfim, toda a estrutura de gestão da universidade, e nós pensamos que só há um caminho: trabalhar. Continuar a fazer as atividades que nós temos feito, continuar a preparar o segundo semestre. Nós não podemos pensar em efetuar cortes da limpeza urbana, por exemplo, ou cortes em todas as bolsas estudantis, porque esses contratos eles foram definidos e trabalhados desde o ano passado. Então, nós temos obrigações contratuais para com mais de 1.000 pessoas que são terceirizadas. Nós temos obrigações para com nossos estudantes que planejaram a sua vida, né? Com a existência das bolsas. Nós temos obrigação com as aulas, porque é fundamental manter as visitas em campo e determinadas disciplinas que tem que ter visitas. Então, nós temos que continuar a vida como nós planejamos e sabendo que, em paralelo a isso, nós temos que ter essa mobilização. Nós temos que ter essa atuação intensa em todas as esferas da sociedade para que nós possamos, eu acho que nós conseguiremos reverter. Eu acho que o governo precisa ter a sensibilidade de não atacar as universidades, porque a quem interessa, se não aos grandes grupos privados internacionais que trabalham na área de educação, por exemplo, mas não interessa basicamente a sociedade brasileira, as empresas e as famílias. E é preciso lembrar, o senhor estava falando do segundo semestre, que já foram inscritos 3 milhões de pessoas no Enem. Isso, exatamente. Essas pessoas vêm de todas as esferas sociais, de todos os grupos, de todos os partidos. Então, a quem interessa, né, que essas pessoas fiquem sem entrar no ensino público. Falando também em segundo semestre, professor e professora, 11 universidades brasileiras estão fazendo consultas, né, à comunidade acadêmica para a escolha das novas reitoras e dos novos reitores. Nessa quarta agora, né, dia 29, é o primeiro turno das eleições na nossa universidade. E, infelizmente, assim, a gente não tem garantia de que o presidente vai nomear o primeiro indicado da lista tríplice, né, mas ainda assim, vocês consideram importante essa participação, essa consulta, mesmo sem a gente ter tanta certeza do que vai acontecer? Extremamente importante. Tem sido uma característica histórica da UFPE, há pelo menos 5 eleições passadas, de realizar a consulta, né, para que a comunidade possa se expressar. Acho que a consulta vai acontecer agora. O Conselho Universitário se reunirá no momento seguinte, né, para poder formar a lista tríplice, que vai para Brasília. São 2 turnos, né, professor? São 2 turnos, vai ter 29 e 12 de junho. E espero que o governo federal, a presidência da República, tenha a sensibilidade para respeitar aquele que será o resultado da consulta. Foi sempre assim, e acho que essa é a única forma do reitor ou a reitora andar de cabeça erguida no campus. Eu me orgulho muito de ter, ao longo desses anos, certamente o reitor Amaro Liz e o professor Mozart também, de quando você tem a legitimidade que sai da consulta, você pode circular, você pode olhar olho no olho de toda a comunidade, pode se discordar do reitor, pode, é natural, somos diferentes, a universidade é o lugar da pluralidade, mas essa legitimidade, quem te dá é a consulta. Sim. Eu acho importante porque, nesse momento, tem uma certa disponibilidade do conjunto da universidade em ouvir as posições, as proposições. Nunca se discutiu tanto, né, gente? Ao futuro, ao presente e ao futuro da universidade. Eu acho que é nesse momento que você vai entendendo melhor aqueles que se dispõem a entrar num pleito dessa natureza, a expressar que projeto é esse que está defendendo para a universidade. Então, acho que é um momento extremamente rico nesse contexto e, portanto, faz parte de uma dinâmica democrática e que tem que ser respeitada. Então, eu acho que não dá para chegar e alguém que está lá em cima sem essa legitimidade e dizer assim, olha,
tem, de repente, não escolher aquele Colocar um interventor. Aquele que é da escolha livre e soberana da comunidade acadêmica, não é? Então, vou chamar a nossa aluna Larissa, estudante de jornalismo, que ela tem uma informação sobre a DUFEP, né? Um evento em comemoração aos 40 anos da DUFEP. Muito bom dia, Larissa. Larissa Rocha. Bom dia, Adriana. Nos dias 28, 29 e 30 de maio, será realizado o 12º Encontro Internacional Hannah Arendt, no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. O evento terá a participação do ex-ministro da Educação, Renato Giannini, o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a professora Beatriz Porcel e o doutorando Adilson Silva Ferraz. Joia, terça, quarta e quinta-feiras agora, em homenagem, né? No auditório da DUFEP. No auditório da DUFEP, em homenagem aos 40 anos da nossa associação. Exatamente. Obrigada, Larissa. Estreando hoje aqui na bancada do Fora da Curva. Parabéns. Professora Márcia, a senhora foi conselheira, né, da Câmara de Educação, Conselho Nacional de Educação. Ante essa política, né, de cortes, de destituição, inclusive até de alguns conselhos, né, mais de 30 conselhos foram destituídos, né? Eu queria perguntar à senhora como anda a situação atual do Conselho Nacional de Educação. Está havendo realmente participação da sociedade civil nas políticas públicas de educação, que esse é o grande objetivo, né, de um conselho, participação da sociedade civil na definição das políticas públicas. Veja, o Conselho Nacional de Educação, eu fiz parte desse conselho e terminei um mandato de 4 anos, que os conselheiros têm mandato. Fui escolhida a partir de proposições de associações científicas da área, como a Associação de Pós-Graduação em Educação. E, na realidade, esse conjunto de conselheiros são 24 conselheiros, sendo que... No Brasil inteiro? Sendo que 22 são diretamente escolhidos pelo presidente e os mais 2, então, eles são membros natos. Sim. Então, uma representação da Secretaria de Educação Básica do Ministério e da Educação Superior também do Ministério. Então, o que eu entendo é que o Conselho, ele é uma representação da sociedade. Então, todos os conflitos e tudo que está acontecendo reverbera em relação a esse conselho. Não é? E eu dou um exemplo assim, desse tipo de atuação. Um dos elementos hoje chave na discussão em relação à educação básica é a denominada Base Nacional Comum Curricular. Então, isso aí tem atraído muito debate e significa a existência de um currículo. Eu sou crítica desse processo, porque eu entendo que a BNCC, como é denominada, ela traduz uma concepção muito padronizada de currículo. Então, para mim, as diretrizes curriculares e orientações do próprio MEC seriam suficientes para poder informar os sistemas de ensino e as escolas. E foi modificado no ano passado, né, a BNCC? Então, veja bem, quando teve a votação da BNCC no Conselho, então, eu vou dizer assim, traduzindo a situação real, eu fiz parte das 3 únicas pessoas que foram contrárias, então, a essa proposta da BNCC, tal qual ela estava sendo construída. Dentro do Conselho? Dentro do Conselho. Fui voto vencido. Né? Perdemos essa posição, como perdemos outras. Então, isto significa, não é, e dá visibilidade a entendimentos diferenciados dentro do Conselho e a posições ali diferenciadas. Então, acho que talvez outro exemplo que demonstra o que é que se passa ali no Conselho foi exatamente na gestão do presidente Temer com o nosso pernambucano ministro da Educação, Mendonça Filho. Então, ao assumir, já a presidente Dilma tinha feito um decreto nomeando e reconduzindo alguns conselheiros. Então, uma das primeiras medidas a ser tomada no Ministério foi exatamente de, digamos assim, revogar o decreto da presidente Dilma e colocar um outro decreto e também com a participação de outros conselheiros que foram designados para poder participar do Conselho. Então, eu acho que esse momento mostra exatamente essa relação tão íntima que tem o Conselho Nacional com os poderes mesmo construídos. E ainda, só para finalizar em termos de exemplo, antes do ministro ele encerrar o seu mandato como ministro, encerrar, né, a sua gestão, né, sua gestão como ministro, então ele nomeou 6 meses antes do término do período de mandatos de conselheiros, então ele nomeou já um conjunto de conselheiros. Mesmo antes de finalizar o mandato. 6 meses antes.
de finalizar o debate. Ele estava já saindo do Ministério da Educação, porque já assumia já o ministro Rosselli, então ele nomeou. E é curioso porque nessas nomeações, então veio também a sua secretária executiva, a professora Maria Helena Guimarães Castro, que também é interessante saber que ela fez parte exatamente da definição dos parâmetros curriculares nacionais à época de Fernando Henrique Cardoso. Então, significa que essas forças, né, não é indivíduo, são forças políticas que fazem parte da sociedade brasileira. Né? Então, gente, tem 2 comentários interessantes aqui, depois eu parto para a gente, tem mais 7 minutinhos de programa. Um comentário de Alexandre Dias. Ele diz que é um debate importantíssimo, o Brasil precisa acordar, estamos vivendo um verdadeiro culto à ignorância. Parabéns a toda a equipe. Obrigada, Alexandre. Comentário também da ouvinte Andressa Lira. A faculdade particular, privada, né, que a gente falava antes sobre a quem interessa, né, esse enfraquecimento da universidade pública, ela diz que a faculdade privada jamais chegará ao nível de universidade pública porque o interesse da educação de qualidade tem que visar ao conhecimento em primeiro lugar e não apenas ao lucro ou à compra do diploma. Precisamos defender a soberania da ciência nacional, defender a nossa soberania, defender a universidade pública. Professora e professor. Eu acho que tem um problema sério no desenvolvimento ou na própria expansão do ensino superior. Não sei se o reitor vai concordar comigo. Mas, é assim, quer dizer, com a expansão, e essa expansão se deu tanto na universidade pública como também na universidade, ou nas instituições de ensino superior privadas, então você teve ali um movimento que é, eu dizia até, uma autofagia ali, um movimento, de repente, que poucos grupos poderosos, então eles vão e avançam nesse espaço da educação privada. E muitas instituições, elas sucumbem nesse processo, no momento que a educação privada passou a ser um meio de negócio bastante lucrativo na Bolsa de Valores. Então, quando a gente está falando do setor privado, tem que distinguir que instituições são aquelas que estão assim, pautadas por princípios democráticos e que são coerentes na sua prática, e aqueles que estão ali para aumentar a quantidade de alunos e poder oferir lucros estrondosos. Sem compromisso, né, com a educação, na verdade. Professor Anísio. Com certeza, tem toda a razão, Márcia. Daí nós temos que distinguir. Há instituições muito importantes, por exemplo, nós temos uma relação excelente com a Universidade Católica, né, de Pernambuco, com importantes universidades estaduais, com as PUCs, com universidades e faculdades privadas que também primam pelo conhecimento. Portanto, é essa aliança em torno de um projeto político para a educação pública brasileira que nós defendemos. Eu queria dizer da satisfação, né, de estar aqui no programa Fora da Curva, na Rádio Paulo Freire, aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, não é? Um grupo de professores e estudantes que primam pela verdade, pela informação que chegue à sociedade e ela possa construir sua própria interpretação, e dizer que nós fizemos recentemente, há um pouco mais de um ano, Adriana, um projeto chamado FPE Futuro, que trata exatamente de afirmar a universidade como pública, gratuita e de qualidade, mas também preocupada com novas metodologias inovadoras no ensino e na aprendizagem dos nossos estudantes, para que eles possam, nessa sociedade digital, nesse mundo das tecnologias 4.0, ter um conjunto de habilidades como, por exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, visão crítica, resolver problemas de maneira inovadora, eles possam ter a sua empregabilidade, não é, construída no dia a dia ao se formarem. Ao fazer isso, né, nós estamos efetivamente dando um sentido à universidade pública e mostrando à sociedade o quanto ela é relevante, à universidade, e o quanto ela precisa do apoio de todas as famílias, de todos os estudantes, de todos os pais, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os avós, da sociedade como um todo. A gente tem ainda 4 minutinhos e eu vou pedir que durante esses 4 minutos vocês reforcem essa defesa da universidade pública. Por que, professora, é importante todo mundo defender a universidade pública no Brasil? Olha, eu acho que uma universidade, não é, que ela teve Paulo Freire nos seus quadros, ela já diz muito, não é? Porque Paulo Freire foi, além de ser recifense, nordestino, brasileiro, então tudo isso que ele encarna, mas tem muito esse espírito, não é? Sim. Eu tive a oportunidade de, em algumas ocasiões, conviver com o professor Paulo Freire e ver, assim, do seu encantamento pelo conhecimento e como é que uma sociedade pode, de fato, sair dela
então, pessoas que têm uma formação ampla, uma formação cidadã, né? Então, é esse muito o espírito que, de repente, a gente tem que estar juntos para poder defender. Quer dizer, um espaço, uma universidade pública que ela vai dar elementos para que tenha uma formação cidadã plena. Então, me parece que só esse elemento aí, ele já é extremamente valioso para que haja toda uma possibilidade de abraçar essa universidade nesse sentido, não é, de dizer, olha, a universidade é a sociedade. Aqui se tem a crítica, aqui se debate ideias, aqui se produz conhecimento que beneficia a todos. E isso é muito importante porque, por exemplo, quando eu analiso a questão da pesquisa, então, veja, a pesquisa numa universidade que não é pública, que não é gratuita, ela vai ser dirigida para onde? Somente para aqueles que podem financiar. Então, são as grandes empresas. Então, é isso. Quem é que vai fazer pesquisa que vai beneficiar a população? Quem vai... Problemas da população de baixa renda, por exemplo. Quem vai fazer isso? Então, garantir. E o reitor falou no início de que a universidade ela também está servindo das empresas. Claro, a universidade também, ela enquanto é uma produtora de ciências, ela também tem esse elemento, tem esse vínculo com a indústria brasileira, então ela tem isso também. Agora, essencialmente, ela está voltada para a população. Isso. Então, as prioridades da sociedade. Por isso que é tão importante a defesa, ao mesmo tempo, da sociedade e do projeto, da universidade e do projeto de sociedade. Entendeu? Eu sempre fico assim, quando converso com as pessoas, querendo ressaltar esse vínculo. Então, não dá para você simplesmente defender a universidade, que ela seja boa, gratuita, se você não defende um projeto de sociedade democrático. Professor, o que significa dizer que ela é um bem público. Assim como a saúde é um bem público, assim como a oportunizar a todos, Adriana, a possibilidade de ascensão social através da universidade, através da educação, assim como da saúde, das infraestruturas. E para isso é preciso valorizar o trabalho das pessoas. Eu valorizo enormemente os 4.000 servidores técnico-administrativos que fazem a UFPE. Muito obrigada, gente. O programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Agradeço bastante. Também a vocês todos, professora foi Márcia, ótimo. Professor Anísio, muito obrigada. Uma satisfação e parabéns ao Fora da Curva, parabéns à Rádio Paulo Freire. Não é, muito obrigada. Márcia? Parabéns para todos nós. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado e roteirizado por mim, Adriana Santana. No estúdio e na pesquisa, Guilherme Falcão e Larissa Rocha. Nas redes sociais, alunas e alunos de comunicação da UFPE, Comunicação e Sociologia, né, Guilherme? E na técnica, Marco da Lata. A gente vai reprisar esse programa às 9 da noite, aqui na 99.9, também pela nossa Rádio Escola, Rádio Universitária Paulo Freire. Amanhã, a professora Ana Veloso coordena o programa sobre os 50 anos de impunidade do crime de assassinato do Padre Henrique. Boa tarde, boa semana, Padre Henrique presente. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.